agradecer a Márcia da SES, que me chamou para falar um pouco sobre esse tema, que, como o próprio nome já diz da palestra, é um grande desafio. E não só um desafio, acho que é a realidade, né? Então, agradecer a Márcia, o pessoal de saúde digital todo que oportuniza a gente poder discutir esses temas tão relevantes. Eu me chamo Rodolfo, eu sou médico no município de Ceará. Nos últimos 4 anos atuo no município. Até o ano passado eu geri um ASF, então eu era o médico de um ASF do município. Concomitante a isso, eu executava algumas atividades dentro da Secretaria de Saúde. A responsabilidade técnica, algum auxílio na regulação, formulação de protocolos e tudo mais. Mas com a demanda de trabalho e algumas atividades serem restritas a não poder ofertar atendimento clínico, esse ano eu acabei indo exclusivamente para a parte administrativa, né? Principalmente pela regulação. Então, hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre os desafios e os caminhos na atenção à população migrante de língua espanhola. Acho que é um tema que é muito recorrente. Acredito que todos os municípios de Santa Catarina, alguns outros da região aqui, Paraná também, outros estados também, provavelmente esse tópico já foi motivo de reunião ou de diálogo nas estratégias, na coordenação da Secretaria de Saúde. Então é isso. No final da palestra eu vou responder as perguntas também, então fiquem bem à vontade e vamos dialogar um pouco sobre isso. A migração internacional, ela é uma crescente realidade, né? Então, nos últimos anos, houve um aumento gigantesco de número de imigrantes que vieram para o Brasil. A maioria dos imigrantes são hispanofalantes, ou seja, falam a língua espanhola, né? E esse pessoal todo que vem para cá, para o Brasil, eles acabam enfrentando grandes barreiras, principalmente quando procuram serviços públicos de saúde. Quando a gente fala em relação a isso, principalmente a atenção primária. E a atenção primária é a porta de entrada preferencial do SUS, né? Ela tem um papel fundamental no acolhimento dessa população. E, segundo a lei do SUS, o acesso é universal, independente. O direito à saúde é um acesso universal e ilimitado, né? Independente se a pessoa nasceu ou não no Brasil. Esse fluxo migratório acaba gerando, infelizmente, um grande desafio, principalmente na barreira linguística, como eu comentei, no desconhecimento do funcionamento de saúde, né? Então, de pessoas de outros países, o preconceito, principalmente dos profissionais, às vezes que estão ali na porta atendendo, a falta de materiais bilíngues e a ausência de intérpretes, né? Para falar em relação a traduzir o que esse pessoal vem aqui para o Brasil conversar. O objetivo dessa palestra, na verdade, é levantar um pouco sobre o tema. Eu trabalho mais ou menos uns 3 anos auxiliando na gestão da saúde em Ceará sobre fluxos, participando de vários comitês, criando protocolos municipais, articulando com outros setores. E sempre que eu tinha oportunidade de conversar sobre o tema imigração, em algum evento que eu ia, seja da SES, seja da regional, seja do Ministério da Saúde, eu perguntava para os gestores, para o pessoal que está na ponta, principalmente do Ministério da Saúde, tá, o que a gente faz em relação a tanto desafio que a gente tem enfrentado para oferecer um serviço de saúde com qualidade e sem perder, e com qualidade e com a demanda cada vez mais crescente. Vocês podem estar perguntando por que a gente vai falar do espanhol. Mas esse aqui é um gráfico que foi elaborado pela OAB Migra, que ele fala um pouco em relação ao número de solicitações de reconhecimento de refugiados, né, protocolados só no ano de 2024. Se a gente olhar esse gráfico aqui, mais de 70% das solicitações são de pessoas oriundas de países de língua espanhola, principalmente, em primeiro lugar, a Venezuela e, em segundo, Cuba. Vocês vão perceber que a minha fala é mais direcionada para o pessoal da Venezuela em relação a isso. Por quê? Porque acho que acredito que a maioria dos municípios vem enfrentando um grande fluxo migratório de venezuelanos, principalmente. Não que não tenham outras pessoas de outra naturalidade, mas o maior fluxo no momento é o pessoal da Venezuela. Aqui nessa tabela,
a gente tem os dados do IBGE de 2022. Se vocês olharem os dados aqui, praticamente uns 70, 80% são de nacionalidades de estrangeiros que falam língua espanhola. Então, muita coisa que eu falar aqui também pode ser utilizado como medida, enfim, para pessoas, municípios que têm enfrentamento de outra nacionalidade, que tem um fluxo diferente, né? Em primeiro lugar, disparado ali, a gente tem Venezuela, né? Seguido Portugal e Bolívia. E esse fluxo migratório, ele começou a intensificar em 2015, intensificou ainda mais em 2017. E diariamente um número muito elevado de pessoas atravessa a fronteira, principalmente entrando pelo estado de Roraima. Essa foto aqui eu acho muito interessante. Como eu comentei, foi comentado ali na frente, eu comecei a minha faculdade na Universidade Federal do Acre, no final acabei finalizando na UFSC. Mas eu lembro muito, na época que eu comecei, 2014 ali, que tinha um fluxo muito grande do pessoal do norte do país, principalmente para a Venezuela. Não sei se vocês é de conhecimento de todos, mas a Venezuela tem o Caribe venezuelano. Então eu trouxe essa foto aqui só para chamar a atenção que a gente acaba imaginando que talvez seja um país destruído, que não tem belezas naturais, mas sim, é um país lindo. E na época, eu lembro quando eu morava no Acre, que era bem comum das pessoas que moravam em Rio Branco e tal, eles irem visitar a Venezuela, principalmente o litoral deles. Mas por que que aconteceu essa demandada toda de pessoas de lá para cá, mesmo sendo um país com tantas belezas naturais? Aqui alguns dados bem alarmantes que dizem que é o país com maior índice de homicídios da América Latina, ocupa a quinta posição no ranking de países mais corruptos do mundo, tem a segunda capital mais perigosa do mundo, que é Caracas, né? E ocupa a lanterninha ali, ocupando a posição 179 no ranking de países com índice de liberdade econômica, com menor índice no caso, né? De 180 países está ali na lanterninha. Então essas são algumas das causas que fizeram essa demandada e continua tendo, né, a saída de pessoas da Venezuela rumo a outros países. O Brasil não é o primeiro local, né, que eles não costumam ir. Normalmente, o primeiro, pelos dados que eu verifiquei, costuma ser Colômbia e até a Argentina. O Brasil ocupa a terceira, quarta posição de países assim que eles acabam procurando refúgio. Uma coisa que não sei se é de conhecimento de todo mundo, mas explica um pouco o porquê que um extremo do país, que é onde eles entram, tem tantos imigrantes, né, ali, que é conhecido, a gente sabe, e por que no outro extremo do país, na região sul aqui, a gente está tendo tanto fluxo migratório. Em 2018 foi criado um subcomitê, né, federal, pelo governo federal, de acolhimento e interiorização de imigrantes em situação de vulnerabilidade. O que acontece? Esse subcomitê ele foi criado lá em Roraima, né? Tem a sua sede lá, e é um comitê que ajuda a achar possibilidades de ascensão social, enfim, melhor qualidade de vida para o pessoal que acaba entrando no Brasil, né? Para distribuir essa população imigrante. Aqui no canto esquerdo, a gente vê os municípios que mais receberam venezuelanos. Quando a gente fala disso, Curitiba é o primeiro local, né, uma capital, mas uma coisa que chama a atenção ali é Chapecó. Chapecó é onde eu estou falando agora, onde eu moro, né, que é do lado de Ceará, cerca de 40 minutos de carro. Teve quase 6 mil imigrantes venezuelanos que fizeram a saída, né, que o governo federal acabou enviando para em busca de oportunidades de emprego, enfim. Ali tem outros municípios, São Paulo, Manaus, Dourados, mas o que mais chama atenção ali é o fato de Chapecó, né, que é uma cidade, não é uma capital e mesmo assim acabou recebendo um grande fluxo de imigrantes. O que acontece? Com esse fluxo de imigrantes, é bem comum, principalmente nos últimos dias, a gente vê reportagens como essas que eu aloquei ali, que cresceu mais de 90% nos 2 últimos anos, que 75% dos trabalhadores estrangeiros em Santa Catarina, né, são venezuelanos.
e que Santa Catarina foi o estado, né, do país que mais recebeu imigrantes vindo da Venezuela. Por que que isso acontece? Por vários fatores. Um dos principais é as condições de vida e oportunidades de emprego, né? Como a gente falou, como eu falei ali anteriormente, tem aquele programa do governo federal, né, que tenta direcionar esses imigrantes para municípios onde eles podem conseguir condições de vida mais saudáveis. E acabou que Santa Catarina se destacou nesses critérios e um dos motivos é porque aqui tem emprego. Então, a maioria desses imigrantes, eles estão empregados no setor de mão de obra intensiva, né, principalmente no abate de aves e suínos, que é uma realidade do estado, e principalmente aqui no oeste de Santa Catarina. E é uma área que sempre demandou muito pessoal, mas não tinha mão de obra. Então, eles vieram como mão de obra também. Esse aqui é um painel, todo mundo, eu recomendo que tente acessar em algum momento, no final do vídeo tem as referências ali, do R4V. É uma plataforma de coordenação interagencial de refugiados e imigrantes da Venezuela. Ele é gerido pelo governo federal, ele tem como objetivo principal reunir informações informações sociais, né, para refugiados migrantes da Venezuela. Então, todo imigrante da Venezuela que está em situação legal, enfim, e que ele acessa algum serviço social por alguma vulnerabilidade, ele vai estar cadastrado nesse sistema. Quando você acessa a plataforma, você vai abrir essa página e daí aqui vão ter alguns dados e vão ter painéis que são interativos, que daí vai ter o cadastro único, Bolsa Família, BPC, programa de estratégia de interiorização, aquela que eu tinha comentado, Auxílio Brasil. Aqui embaixo tem alguns dados que são nacionais, só que eu trouxe para vocês terem um pouco de noção. Só em cadastrar, em abril de 2025, a gente tinha mais de 218 mil venezuelanos cadastrados no Bolsa Família. Isso no Brasil todo, né? Em relação ao BPC, que principalmente quem trabalha na assistência sabe que é um benefício um pouco mais complicado de conseguir, e fala normalmente, principalmente agora subiu bastante a questão de crianças que são dependentes e tudo mais. A gente tem, em abril de 2005, a gente tinha mais de 14 mil venezuelanos cadastrados nesse programa. E agora, o mais, que é o CAD único, que é o cadastro, que daí ele tá, para a pessoa ter um benefício desses, ela tem que estar cadastrado nesse sistema, que acho que engloba todos os serviços ali. A gente tem quase 360 mil venezuelanos cadastrados no CAD único, com dados atualizados de abril desse ano. Agora, quando você abre algum daqueles setores ali, que é os painéis interativos, vai abrir essa página, que eu acho muito interessante, por alguns sentidos. Aqui eu escolhi o CAD único, né, que é o parâmetro ali mais global que a gente tem. E se você analisar o gráfico aqui, a gente consegue ver bem aonde começou o crescimento de cadastrados no programa, né? Então, a gente percebe que logo ali no finalzinho da pandemia, 2022, ali começou a ter um boom. Cerca de 2 anos ali mais que dobrou o número de venezuelanos cadastrados no CAD único, né? Agora, aqui não está aparecendo para mim, está bloqueando porque tem o negócio da edição, mas agora, atualmente, a gente tem 360 mil ali, né, venezuelanos cadastrados no CAD único. É importante reforçar que isso aí são dados de pessoas cadastradas, né, que estão recebendo o benefício. A expectativa, a média, assim, que a gente acredita, é que no Brasil, atualmente, vivam pelo menos 500 mil venezuelanos residindo nos estados. Desses, mais de 350 mil estão cadastrados nesses programas sociais do governo federal. Daí é interessante a gente analisar esse gráfico, recomendo muito, principalmente para os municípios maiores ou os municípios de pequeno porte, que tem um grande volume de imigrantes, acessarem essa plataforma depois com calma, porque ela filtra por município. Aqui eu coloquei o parâmetro geral do Brasil, né? Mas se você escolher Santa Catarina e colocar município de Ceará ali, igual que é onde eu falo, tu vai conseguir os dados de cadastro de todos a quantidade das pessoas do município de vocês, né? Então é bem interessante, até para levar para a gestão, para discutir medidas de saúde pública, esses dados. Agora, vocês talvez estejam se perguntando, ou tenham se perguntado, tá, mas por que eu vim falar sobre isso?
Falar um pouco, eu sou de Curitiba, natural de Curitiba, né, mas moro há alguns anos aqui em Ceará. É um município ali no oeste de Santa Catarina, bem do ladinho de Chapecó. A gente tem uma população estimada no último censo de 18.620 pessoas, um PIB per capita de quase 70 mil reais por habitante, uma escolarização ali de quase 99% e um IDH de 0,77. Por que eu estou falando sobre essas coisas assim? Porque todos esses dados que eu levantei, que eu estou trazendo aqui para vocês, foram um dos motivos que alocou Ceará virar um ponto de referência de venezuelanos morando no município. Eu vou colocar alguns dados mais para frente ali, mas a gente já ultrapassou os 4 mil imigrantes cadastrados no município, mesmo com uma população ali de 18.620. Vale reforçar que o IBGE, infelizmente, ele tem alguns critérios, né, para colocar de população. E muitas das coisas que eles colocam, uma das coisas que eles colocam é a questão de moradia fixa por um determinado período de tempo. Enfim, acaba que a população venezuelana que veio para o município não entrou muitas vezes no censo de população ali. Alguns outros dados em relação ao nosso município. Esse é o IGMA. Acho que vocês já viram, eventualmente aparece alguma reportagem falando o município tal foi considerado a melhor educação do mundo, do Brasil, o outro a melhor saúde do Brasil. Enfim, o IGMA é uma plataforma que ela faz um ranking dos municípios, fazendo cruzamento de dados de vários programas, guias, coisas de saúde, de serviço público. Ele cruza esses dados e cria um ranking. Então, o município de Ceará, ele se destaca em algumas coisas, que é a educação, né? Dos mais de 5.500 municípios do Brasil que participam desses rankings, Ceará ocupa a posição 47 em educação. Saúde e bem-estar, 511. Desenvolvimento socioeconômico e ordem pública, o 230. Então, esses são os dados do porquê eu acabei vindo falar, e uma das coisas que está atraindo o público imigrante para o município e que provavelmente seja a realidade de muitos municípios de Santa Catarina, não só de Santa Catarina, como de outros lugares do Brasil. Atualmente, para vocês terem uma ideia, a gente conta com 6 equipes de saúde da família, a gente tem 4 unidades básicas também localizadas no interior, né, onde o médico vai uma vez por semana. A gente tem 12 médicos nas SFs, 10 enfermeiras. Além disso, a gente tem um CAPS, né, um CAPS 1, ele não tem um psiquiatra contínuo, né, mas ele tem toda uma equipe formada, psicólogo, fisioterapeuta, educador físico, enfermeira. E a gente tem um hospital de urgência e emergência, que funciona 24 horas por dia, sendo que durante o plantão noturno tem 2 médicos e no período noturno tem um médico só. Além disso, o município de Ceará foi um dos primeiros da região aqui, a gente foi seguido de Chapecó, a implementar o CAI, que é o Centro de Atendimento ao Imigrante. Ele surgiu em agosto de 2022, após uma solicitação de auxílio com o governo federal, né? Que esse é um programa do governo federal, então é importante reforçar que se tiver alguém me escutando que também tem interesse em talvez implementar o CAI no seu município, é um programa do governo federal, então dá para ser solicitado para o município. Eu não, particularmente, não conheço as regras exatas sobre isso, mas no final da palestra vai ter meu e-mail, se alguém quiser mais informações, pode me mandar um e-mail, que daí eu direciono para quem pode responder essas dúvidas em relação ao serviço. E qual que é o objetivo do CAI? O CAI ele surgiu uma demanda que foi levada pelo social junto com o anterior prefeito, né, lá em Brasília, pela questão do grande volume de imigrantes que a gente estava recebendo, só que a gente não conseguia garantir os direitos deles também. Então o CAI veio surgir como uma forma também de financiamento do governo federal para poder estruturar toda uma equipe pronta para atender esse pessoal, que inclui desde psicólogos, assistente social, recepcionista, motorista, enfim. E eles fazem um auxílio desde auxiliar na questão das documentações até a questão de ajudar a formação de currículo, a fazer uma busca ativa, quase que um trabalho meio que de ACS, assim, a gente trabalha bastante em conjunto na saúde com eles. Eles ajudam para encaminhar para vagas de emprego, distribuição de doações.
E, atualmente, no serviço daqui, eles têm 4.000 pessoas cadastradas. Ele não é um serviço exclusivo para imigrantes da Venezuela, então, mesmo que alguém aqui tenha imigrantes em grande volume, mas não seja da Venezuela, ele é para qualquer nacionalidade diferente. Não é exclusivo para eles. E no nosso município, atualmente, o CAI tem 67 nacionalidades cadastradas. E isso aí segue crescendo. Atualmente, pelos dados do CAI, pelos relatórios internos deles, a gente tem cerca de 3.500 imigrantes venezuelanos que residem de forma fixa no município. Então, esse acho que explica um dos motivos que é um assunto muito recorrente na gestão, na gente como saúde, né, desse tema, e eu estou falando sobre isso com vocês, porque é uma coisa que a gente vem discutindo internamente há muito tempo e vem tentando criar formas de melhorar o acesso, né, e organizar os fluxos de trabalho. E numa população de menos de 20.000 habitantes, ali ter 13.500 imigrantes venezuelanos que vieram nos últimos 3 anos é um volume muito expressivo. Quais são os principais desafios que a gente vem encontrando? A principal é a barreira de comunicação, né? Eu, como médico de família, eu trabalhava numa SF de interior. Então, atendia a população mais idosa e era bem comum, principalmente quando eu atendia os nonos, assim, os idosos. Às vezes eles têm dificuldade para se comunicar comigo, porque eles vieram de outros países e tal, e falavam melhor ainda o alemão, o italiano, do que o próprio português. Então, essas barreiras de comunicação são um grande entrave para a gente. A questão da mudança de perfil epidemiológico, né? Então, com a vinda da migração, começaram a surgir doenças que a gente não tinha aqui, né? Suspeitas de febre amarela. Teve uma colega minha que é formada em Manaus, que ela trabalha aqui na região, né, também, e ela atendeu uma criança e ela diagnosticou com leishmaniose. Essa criança já tinha passado por vários médicos, vários serviços, mas nenhum teve aquele estalo na cabeça de pensar em leishmaniose, porque para a nossa realidade aqui de Santa Catarina é um perfil bem diferente de atendimento. Eu que passei por 2 universidades, né, o perfil de atendimento no início da minha faculdade na UFAC e depois quando eu encerrei na UFSC foi bem diferente. Então eu vejo que tem essa questão do perfil epidemiológico, coisas que a gente nem imaginava que podia ter aqui na região, agora estão vindo, né? Que são doenças, infelizmente, de países negligenciados. As diferenças culturais e expectativas, né? Então é bem comum, às vezes, eles virem com muita expectativa, que eles vão ter tudo na hora deles, no tempo deles, do jeito que eles querem. Então isso acaba frustrando bastante e sobrecarregando as equipes. A dificuldade de continuidade do cuidado, né? É uma coisa bem comum, eles não entenderem um pouco o nosso funcionamento do SUS, a ideia de estratégia de saúde da família, que é um acompanhamento longitudinal, né? É uma coisa mais imediatista. As vulnerabilidades sociais, que são bem importantes. Então, pelo custo de vida alto, né, acaba que numa casa, às vezes, moram 2, 3 famílias no mesmo ambiente. E isso acaba gerando problemas de saúde pública. Às vezes se dá um surto de pediculose, ali, o piolho, acaba disseminando para todo mundo, uma escabiose, por exemplo. A documentação irregular ou incompleta, que é bem comum também. E uma coisa que a gente tem muita dificuldade é conseguir manter a capacitação, né, dos profissionais e a falta de protocolos específicos. Então, uma das minhas funções é tentar criar esses protocolos a nível municipal, mas a gente, infelizmente, ainda carece um pouco de protocolos e programas de capacitação para os profissionais da ponta, né? Qual que é a realidade nossa agora? A gente está com uma grande sobrecarga dos serviços de saúde, educação e social, né? Explicado em relação a essas coisas todas. O nosso município virou uma realidade eu uso a palavra turismo, mas não é bem um turismo, mas um turismo de saúde. Então é bem comum a questão da pessoa vir da Venezuela para cá, e daí ela descobre que tem uma saúde pública que funciona, que tem acesso a medicações e tudo mais, e ela acaba trazendo outros familiares, outros vizinhos, e
é bem comum, assim, nas consultas, eles relatarem isso pra gente. Não, eu vim para me tratar, principalmente os idosos, assim. Isso sobrecarrega muito, muito o serviço de saúde. A educação, né, porque a questão da realidade, culturalmente, eles acabam querendo, angariando ter mais filhos, então a pessoal da educação acaba sofrendo bastante. A taxa de natalidade deles é bem elevada, né? E os serviços de educação e social em conjunto ali tem uma sobrecarga grande. O aumento no tempo de filas de exames e consultas. Eu faço a regulação médica do município, eu não tenho dados, infelizmente o CISREG não libera, não tem como puxar esses dados, mas quando eu fui convidado para falar sobre esse tema aqui, eu fiz um levantamento meu ali, e atualmente 30% da nossa fila do CISREG, de exames, consultas, é do pessoal da Venezuela que está morando no município, né? E o que acontece? Isso aumenta um pouco o risco de agravos evitáveis. Vou citar um exemplo em que envolve um pouco isso. O seu João tem 60 anos, ele fez um exame de sangue oculto nas fezes e veio positivo. Ele não tem histórico de câncer na família e o médico atende ele e fala: Seu João, ó, a gente vai ter que fazer uma colonoscopia porque é um exame de rastreamento. Ele é um pouco chato, mas é muito importante o senhor fazer, porque a gente vai avaliar se tem um risco de ter um tumorzinho ali no teu intestino, e antes que venha a surgir sintomas. Esse paciente, quando ele é inserido com esses dados que eu relatei, ele vai para uma classificação de risco. Normalmente, com esses dados que eu citei, ele fica entre verde ali, classificação verde. Daí, quando a gente traz aquela questão do, entre aspas, turismo de saúde, daí, ao mesmo tempo, a gente recebe um paciente, no mesmo dia, o médico atende um paciente que recentemente veio da Venezuela, Dona Joana, 60 anos, história de sangramento intestinal, diarreia com sangue, mucopurulenta, recorrente, perda ponderal, tratamentos prévios sem resposta, e o médico avalia e fala: não, a gente vai ter que fazer uma colonoscopia. Então, o que vai acontecer? Pelo descritivo dessas coisas que eu comentei, essa paciente que veio em busca do serviço, pelo descritivo, ela vai ser classificada em amarelo ou vermelho, porque um alto risco de ser uma neoplasia, né? E o seu João lá, que estaria num exame de rastreio, ele vai ficar para trás. E quando a gente acaba tendo uma subida na quantidade de pessoas com casos mais graves, acaba que a prevenção, né, acaba ficando na classificação de risco mais para baixo. Daí demora mais para fazer um exame que poderia diagnosticar um câncer precocemente, né? Aquele gráfico que eu mostrei lá do aumento da quantidade de imigrantes que falam recebendo auxílio lá, né? A gente fala a respeito em relação a isso, as próprias cotas de PPI, né, da regulação, que elas não acompanharam também essa quantidade de imigrantes que chegou, e não só não acompanharam eles, né, que vieram, né, essa população nova que chegou, mas a própria população que também envelheceu. Até vi recentemente algumas discussões sobre que eles estão atualizando, né, os valores das cotas o quantitativo de exames liberados. Claro que, assim, a nossa realidade do nosso município, a gente tem nossas próprias cotas, né? Acredito que a maioria dos municípios acaba gerindo as suas cotas com financiamento próprio também. Além disso, os impactos nos indicadores de saúde materno-infantil, eu fiz um levantamento, atualmente a gente tem 149 gestantes no município fazendo pré-natal. Dessas 149, 45 são venezuelanas. Isso representa 30% de venezuelanas grávidas no município desse ano, né? Que estão fazendo pré-natal ainda. Aumento, a ruptura no vínculo com a PS. Muitas vezes eles não entendem, né? Como eu comentei, que tem regras, que tem um horário para chegar, que tem acolhimento, que é obrigatório a vacinação, enfim, e acabam rompendo com a APS, procurando a emergência. A gente tem um casal de irmãos médicos no nosso hospital, que eles são fixos há acho, uns 2 anos, e eles são imigrantes também. Eu só não lembro se é da Venezuela ou Cuba, mas eles falam espanhol fluentemente e isso acaba trazendo um vínculo que o pessoal acaba procurando eles, até pela questão da barreira do idioma, né, que daí ali não tem.
Daí, quando eles têm, às vezes, uma negativa na APS, por questões de fluxo, eles acabam recorrendo mais ao hospital. Isso gera uma fragmentação na rede de cuidado, né? Uma invisibilidade, exclusão social e acaba trazendo insegurança para os profissionais de saúde que estão na ponta, né? O que não deu certo? Então, o que a gente tentou fazer já no nosso município que, olha, não recomendo, que eu acho que talvez não vai dar certo? Que acho que foi uma grande decepção, que a gente fez um super projeto de grupo de conversa com temas prevalentes na PS. A gente fez um evento no início desse ano, em conjunto com o CAI, Educação Social, que a gente ia falar exclusivamente para a população imigrante. A palestra seria toda em espanhol, com um médico que fala espanhol, sobre os temas mais prevalentes: planejamento familiar, ISTs e tuberculose. A gente fez todo um lanche que ia ter também ser distribuído, preparou toda uma estrutura para ter vacinação no local, para ter testes rápidos disponíveis. O que aconteceu? O evento estava marcado para as 2 da tarde, mesmo com uma ampla divulgação, mesmo com o pessoal do CAI lá, né, o Centro de Acolhimento do Imigrante, indo em loco na casa deles, convidando, eles falando que iam. A gente teve uma presença de 10 pessoas. A gente estava esperando pelo menos umas 100, assim. E a gente teve apenas 10 pessoas que foram. E dessas 10 pessoas, só uma chegou no horário, que era para começar às 14 horas, e só uma estava às 14 horas lá. O restante foi chegando aos poucos, e teve um grupo, assim, dos últimos 5 que vieram, que chegaram quando a gente já estava finalizando e já guardando as coisas. Então, esses grupos, eventos específicos para falar sobre isso, para explicar para eles como funciona, como é o SUS e tudo mais, foi uma coisa que não deu certo com a gente. A distribuição também de materiais orientativos sobre os fluxos assistenciais. Então, a gente tentou tirar um pouco a demanda do hospital, jogar para as estratégias. A gente tentou essa questão, infelizmente também não deu certo. E uma coisa que, até muito entre aspas ali, a palavra que eu usei, é a escuta e orientação focada na empatia. O que acontece? Às vezes a gente tende o colo, principalmente quando a gente tem um perfil mais MFC, Medicina, Família e Comunidade e tal, de pegar no colo, querer carregar o paciente. A gente tentava fazer dessa forma, mas não dá certo. A gente percebeu que a gente tem que ser um pouco mais, infelizmente, duro e falar das implicações da não realização de tal procedimento ou tal fluxo. Citar um exemplo que a gente teve que seguir essa linha, mas foi o que trouxe a solução. A gente teve uma gestante, sífilis positivo, ela se recusava a aceitar o tratamento, pela psicóloga, pela enfermeira, pelo médico. A gente tentou todas as medidas. Daí a gente acabou envolvendo o conselho tutelar, né? Pela questão, por mais que seja uma criança que ainda não nasceu, o conselho envolve um pouco em relação àquilo. Acabou tendo que fazer notícia de fato com o Ministério Público e só assim que a gente conseguiu que ela aceitasse o tratamento, né? Então, é bem triste falar isso, mas a gente tem que, às vezes, a gente tentou, mas o que a gente viu que notou que tem mais solução é tentar fazer as implicações legais de não seguir os fluxos e as regras de funcionamento. E os próximos passos? Enfim, aquilo que comentei foram tudo que deu errado, né? Entre aspas, enfim, a gente aprendeu com as nossas questões, mas os nossos passos. O principal, que eu acho que é uma coisa interessante para todo mundo que está me ouvindo, que também tem a questão do fluxo como uma pauta nas reuniões, é a formação de um grupo de trabalho intersetorial. O que a gente vai fazer? A gente formou, na verdade, um grupo intersetorial. A gente vai ter nossa primeira reunião provavelmente esse mês, início do mês, e esse grupo vai ser composto pela prefeitura, né, pelos entes envolvidos, social, educação, vigilância, enfim, todos os serviços envolvidos ali, junto com o Ministério Público de Santa Catarina e o Poder Judiciário de Santa Catarina, com a comarca daqui do município. Por que a gente resolveu fazer esse grupo intersetorial? Baseado nos grupos de rede, né? De rede de proteção, que eu acho que todos os municípios têm, e todo mundo talvez já tenha participado ou escutado falar, que a gente participa com esses setores. Então, eu sugeri a ideia para o Ministério Público da gente criar esse grupo intersetorial,
O nosso promotor atual topou e nas próximas semanas a gente vai ter uma reunião para alinhar os nossos próximos passos. E uma fala interessante do promotor é que a promotoria, cada comarca tem uma visão diferente sobre cada questão, e do fluxo do migrante não poderia ser diferente. Então, eu vou citar uma situação que a questão dessa conversa, desse diálogo entre essas três esferas foi efetiva no nosso município, fala em relação à questão de barulho, baderna na rua em horários proibidos, né? Principalmente depois das 10 da noite e tudo mais. A prefeitura, em conjunto com o Ministério Público, o Poder Judiciário, eles dialogaram em relação a isso e ajustaram que para uma abertura de um inquérito, de uma avaliação ali junto ao MP, antes que precisava de um grupo de pessoas denunciando aquilo, agora uma única denúncia, claro que se for avaliada pela polícia, enfim, ela pode ser direcionada para o MP. Daí uma das falas do promotor que eu achei muito interessante, queria compartilhar, é que ele percebeu que isso ajudou muito para reduzir esse problema que a gente tinha, que era da baderna e algazarra nos horários impróprios, né? Então, nas audiências ele fala, ele explica e ele percebe que não tem recidiva dessas pessoas que já passaram por uma conversa com ele em relação a isso. Então, nosso principal foco de trabalho atualmente é esse. É uma coisa que eu sugiro, assim, quem não tem ainda e que está enfrentando, tentar dialogar com esses entes e com esses serviços, né? Outra coisa que a gente vai fazer é a capacitação de imigrantes como multiplicadores, né? Essa ideia surgiu porque no final da palestra eu fiz uma fala da minha decepção, né? De pouca gente ter participado. E daí uma pessoa que estava dentro da palestra, na palestra lá, ela comentou que isso era cultural, é algo intrínseco, enfim, e que eles teriam que aprender, a questão de valorizar, né, aquilo, e não é só pedir as coisas, e sim participar também ativamente quando eles são solicitados. E inclusive ela chegou a pedir desculpa pela baixa aderência do local, né? E eu trouxe essas fotos que eu tirei do site do Médicos Sem Fronteiras, que ele coloca vários retratos de famílias, né, venezuelanas que vieram para o Brasil com as suas histórias. E todas vêm em busca de a mesma coisa, que é uma vida melhor, né? Condições de vida mais saudáveis, direito à vida, praticamente. Então, para a gente se relembrar que a questão do preconceito, xenofobia é uma coisa que a gente não pode existir, né? A gente tem que abolir em relação a isso. E a gente vai criar os multiplicadores, né? Ao invés de ser eu, médico, falando para um grupo de venezuelanos, a gente vai fazer reuniões focais, né? Com líderes da comunidade venezuelana no município, para eles replicarem as informações que a gente quer repassar. Treinamento da equipe de saúde, né, sobre os fluxos. Então, como agora eu estou restrito à parte interna, estou atualizando muito o fluxo de regulação. Esse aqui eu trouxe para vocês, só um exemplo de um que eu atualizei recentemente, que é em relação à inserção de DIU. A gente não tinha uma fila. Normalmente, quando vinha a indicação de DIU, a gente fazia a vaga em tela e era liberado. Agora, como o fluxo aumentou bastante, a gente tem nossos limites financeiros e também para ofertar isso, a gente não tem dentro da estratégia, né? Os médicos da SF, infelizmente, eles não inserem, vai pelo obstetra. Eu atualizei o nosso protocolo e eu tive que reclassificar, ter uma classificação. Então, se caso a paciente tem algum grau de vulnerabilidade, o médico descrever isso no prontuário, essa paciente vai pular na frente, né? Vai ter o acesso mais rápido para esse método contraceptivo. O fortalecimento das consultas de planejamento familiar, né? Eu capacito os médicos, eu sou um multiplicador, né? Então eu vou nas capacitações, como a gente não consegue mandar todos os médicos, e depois eu faço reuniões focais com os médicos das SFs e replico tudo que eu aprendo. Então a gente fez protocolos novos de planejamento familiar, fortalecimento da questão de ligadura tubária, do próprio DIU, os códons, que não previnem só a gestação, mas a ISTs. A inserção ativa nas empresas do município. Aqui eu coloquei um exemplo das principais empresas, né? Mas atualmente a principal empresa que a gente tem é a JBS, a maior no caso, né?
e aonde tem a maioria dos imigrantes estão trabalhando nessas empresas. E na JBS é a principal. E a ideia é, como a gente não conseguiu a aderência deles para irem até o local que a gente vai estar, então a gente está em diálogo com as empresas, exatamente para a gente, profissional da saúde, e dentro da empresa, para pegar eles no local de trabalho, para passar as informações que a gente precisa. Então a gente está fazendo esse diálogo. Até amanhã a gente tem uma reunião sobre as notificações de acidente de trabalho, que vão estar todos os representantes de todas as principais empresas do município. E uma das coisas que eu vou falar para aproveitar o local ali é para a gente articular melhor isso. E na JBS, por exemplo, tem um grupo de gestantes venezuelanas. Então a enfermeira já fez grupo de gestantes dentro da própria empresa, que é algo que teve que ser feito porque quando a gente fazia dentro da UBS e tudo mais, elas não iam. Então, dentro da empresa, no horário de trabalho, daí tem uma adesão maior. A distribuição de materiais informativos em espanhol. Esses materiais eu estou fazendo aos poucos e anteriormente eu vinha focando apenas em materiais de orientação de fluxos. Quando procurar emergência, por exemplo. Agora eu mudei o perfil. Então, esses aqui são exemplos em relação à alimentação infantil e por que fazer lavagem nasal. E daí são materiais bem objetivos, claros, e eu estou colocando os QR Codes ali nos folders, né? Que a ideia é imprimir esses documentos e entregar para a população, né? E daí, quando o imigrante venezuelano, enfim, aponta a câmera do celular ali, ele direciona para um vídeo ou um texto, uma coisa mais completa. Porque, infelizmente, acho que é bem comum, todo mundo já notou, que a gente está com muita dificuldade de manter a atenção das pessoas. E isso não restringe a nacionalidade, é no geral. Então, as pessoas precisam de informações mais mastigadas, objetivas, que chamem atenção e que, se ela tiver interesse, vai direcionar ela para um material mais expositivo. Então, ali da alimentação materno-infantil, vai ter o básico, que é assim, bem básico mesmo, mas o essencial, o que faz o mínimo, né, que tem que ser feito. E daí, quando ela aponta para o material, ela direciona para um site. Eu priorizo usar o material do Ministério da Saúde ou do Telesaúde, de órgãos federais, né? Pela questão de direitos autorais também. E daí direciona, daí a pessoa pode acessar e ter mais detalhes sobre aquilo. Da lavagem nasal, eu achei um vídeo de uma universidade, acho que da Colômbia, bem interessante, que daí explica passo a passo, porque a barreira do idioma é uma coisa complicada, então a gente tem que tentar produzir esses materiais, e esses materiais mais complexos também tem que estar em espanhol. E hoje é uma dificuldade que eu encontro, né, desses materiais ali para fazer o aprofundamento do tema, né? Aqui vai as minhas referências, né? Queria de novo agradecer pela oportunidade de falar um pouco do que a gente está fazendo aqui no município de Ceará. Ali está o meu contato, né? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa e tal, por e-mail também, pode me mandar mensagem, principalmente em relação ao CAI, que talvez alguém ficou com dúvida, que eu estou à disposição. É isso. Rodolfo, a gente que agradece pela excelente palestra, em nome do Núcleo Saúde Digital UFSC, né? Quero já te agradecer pela tua disponibilidade, pelo teu tempo e pela tua exposição mesmo, né? Tu conseguiu reunir aí em pouco tempo tantas informações, né? Fez uma contextualização bem qualificada, né? Da importância desse tema, trouxe dados, ferramentas, né? Como isso é importante para quem atua na ponta, mas também para a gestão, né? Então, tu trouxe uma visão aí bem ampla da situação e eu queria te agradecer pela exposição mesmo, assim, aprendi bastante contigo hoje. E aí, pessoal, como a gente combinou lá no início, agora é um momento de compartilhar as dúvidas de vocês, né? Então, quero convidar quem está aí nos assistindo
para se apresentar aqui no chat, né, porque a gente tem tido participação de estados diferentes, né, para além de Santa Catarina, então queria saber quem está assistindo aí do outro lado, da onde que tá assistindo, se essa é uma questão importante também no seu estado, né, como é que tem sido essa realidade, compartilha com a gente aqui para a gente poder dialogar. A Perfeito. Márcia já trouxe aqui no chat que achou muito bom, que adorou os materiais e a ideia dos multiplicadores. Realmente, tu trouxe várias possibilidades, né, de atuação aqui, né, em torno desse tema, foi muito interessante. Obrigado. Enquanto isso, gente, quero lembrar que a palestra fica gravada, tá? E vai estar disponível no nosso YouTube e no STT também, para quem quiser rever algum detalhe, quem quiser acessar a apresentação, né, que foi exposta aqui pelo Rodolfo. Uma coisa que eu acho legal, assim, de comentar, que igual eu falei ali na palestra, que quando eu vou em algum evento da SES, principalmente, que envolve todos os municípios, esse é um tema frequente, tá? Eu trabalhava exclusivamente no atendimento, depois foi atendimento e gestão, e agora sou na gestão. E é uma coisa que preocupa todo mundo, tanto quem está lá na ponta e quem está na gestão. Então é importante quem participa dos eventos também, quando a gente for conversar, quando for nesses eventos, dialogar com os outros. A ideia é a gente tentar discutir em conjunto. Até eu perguntei para a Bárbara se ela se recordava, se a gente já foi abordado esse tema aqui, né, na tela e tal, porque a gente não tem, a gente não é abordado esse tema. É uma questão de saúde pública que envolve desde acesso à saúde, a básica, e a gente não aborda, a gente só ouve comentários na internet, às vezes, ou uma notícia. Existe muito preconceito em relação ao fluxo migratório, né, como se estivesse tirando a vaga de outro, mas o SUS é universal, ele não vê cor, raça, naturalidade, nada. Ele só quer atender a todo e qualquer indivíduo que precise dele. Então é importante que eu acho que da minha palestra que vocês repliquem também as ideias nos seus municípios para a gente tentar trazer oportunidades de trabalho e qualidade de vida e vida digna para todo mundo, né? Independente de onde que veio. Perfeito, Rodolfo, perfeito. A gente vê essa situação, esse problema, né, da necessidade que essa população tem, né, na realidade, no dia a dia, né, aqui em Florianópolis a gente viu nos últimos anos essa situação mudando, né, mas eu não tinha essa noção, assim, do tamanho, né, da mudança em tão pouco tempo, né, como tu trouxe lá no início da palestra, assim, então foi muito interessante realmente acompanhar e pensar na quantidade de ações que a gente pode pensar, planejar juntos, né, e pensar especificamente para essas populações, né, a importância disso. Desculpa. Não. O Jair falou que não tem nenhuma dúvida, mas que ele quer agradecer pelo conhecimento dividido, e ele está assistindo aqui de Florianópolis também, Santa Catarina. E a Ediane falou que foi bem esclarecedor, te parabenizou pela explanação, e a Adeilda Ananias, ela falou que trabalha no Telesaúde Bahia, e parabenizou também pela web palestra. Então, chegou lá da Bahia também a nossa web. Que bom, gente, obrigada pelas contribuições. Se alguém tiver alguma dúvida ou queira fazer mais alguma contribuição, tá aberto, tá? A Bárbara Vargas também comentou que foi muito bom, agradeceu. Continua aberto aqui no chat, só enquanto isso eu vou passando alguns recados, tá? Então, como eu falei, o nosso YouTube vai disponibilizar essa gravação, então quem quiser já seguir para ficar sabendo quando estiver disponível, @Saúde Digital UFSC, lá no YouTube, então já segue a gente lá, até para compartilhar para quem não pode estar aqui hoje, né? Com certeza esse é um tema interessante para muitos territórios, né? Muitos locais diferentes, então quem quiser compartilhar aí com seus colegas, ou até mesmo nas redes sociais, né? Segue a gente lá para quando for publicado conseguir compartilhar e todo mundo poder se atualizar em relação a esse tema. E para quem tem algum caso específico, né? Então, em relação à população migrante ou em relação a outro tema da APS que precise conversar com algum especialista, isso seja relativo a caso clínico ou até em relação a fluxo de trabalho, né? Enfim,
tem algum caso que precise discutir com algum profissional especialista, eu quero lembrar do nosso serviço de teleconsultoria. Então, o Núcleo Saúde Digital UFSC que oferece esse serviço para todos os profissionais cadastrados no STT. Tem uma equipe de profissionais preparados para entregar as respostas, né, mais atualizadas, baseadas em evidências científicas, né, em até 72 horas. Então, esse pode ser um serviço bem interessante para quem tiver com alguma situação problemática que precise trabalhar um pouquinho mais junto a um especialista antes de proceder com encaminhamento ou até mesmo com a gestão do processo, né? Então, lá vocês podem utilizar, acessem o STT e deem uma olhada lá no serviço de teleconsultoria, porque pode ser bem interessante para o local de atuação de cada um. Bárbara, desculpa, eu vou me intrometer um pouquinho por agora. Por favor. Só falar, agora falando como regulador, não relacionado com a questão ali, mas quem está escutando, gente, o pessoal de saúde digital, a questão da teleconsultoria, né, assíncrona, é sensacional. É a solução, na verdade, do acesso à saúde de qualidade e capacitação dos profissionais, né? Eu, como regulador, eu utilizo muito e na implementação de protocolos, né? Então, a gente tinha filas, assim, estratosféricas de endocrinologia. Já tem um ofício estadual, né, que ela se faz obrigatória, mas como muitos municípios compram as consultas e tal, acabava não sendo necessário, porque não ia para o estado aquele paciente. E mesmo assim a gente tinha muita fila. Daí uma das primeiras coisas que eu fiz foi implementar a obrigatoriedade da endócrino, todo equipamento para endócrino ser passado pelo telesaúde. E assim, hoje a gente não tem fila. A fila é dos retornos, da primeira avaliação, e isso capacitou os médicos também. O pessoal é sensacional, assim, sou apaixonado pelo projeto. Tinha que elogiar o trabalho deles porque é incrível e trabalhando ali dentro da gestão a gente consegue muito usar a plataforma. Na questão da dermatologia também a gente usa bastante, é outra coisa que sempre foi um calcanhar de Aquiles pra gente. A gente é uma população que tem muito câncer de pele, aqui em Santa Catarina, e o pessoal do telesaúde ali, da saúde digital, se eles fazem uma suspeita de melanoma, eles ligam pra gente falando, olha, melanoma, vê o laudo lá e referencia logo pro serviço especializado. Então, só contribuir disso para reforçar esse trabalho importantíssimo e que a gente está usando no nosso município e ajudou muito nas filas. Até no último COSENS ali teve uma apresentação, acho que o pessoal de Criciúma, salvo engano, falando só sobre a questão de saúde digital lá, como eles conseguiram reduzir muito as filas deles. E o pessoal do saúde digital eles ofertam as plataformas, né? Então, às vezes, não tem uma teleconsultoria ali no município, tô fazendo a propaganda de vocês, não tem a especialidade habilitada, mas o município pode ofertar, né? Tipo, cardiologia, e esse médico cardiologista faz o matriciamento ali. É bem legal, é uma forma da gente promover um SUS. E assim, uma outra coisa que é bem complicado nos municípios pequenos é a questão de transporte. Então a gente precisa dar a consulta e dar o acesso ao transporte para o paciente passar pela consulta. E quando a gente faz a teleconsultoria ali, muitas vezes nem precisa do encaminhamento para o especialista. Então, acho que a saúde digital só tem a crescer, tomara que continue crescendo e que a gente continue usando mais. E eu sempre falo, quando eu vou comentar com outros médicos, colegas ou gestores, quando eu participo de alguma reunião, a gente tem que usar o serviço para mostrar que ele é importante, que ele precisa, que a gente precisa deles, que daí de nenhuma forma ele não vai acabar, porque a gente precisa dele. Então a gente precisa divulgar cada vez mais o trabalho deles. É isso. Falei um pouco demais, mas é porque eu sou apaixonado pelo projeto. No Acre eu tive a oportunidade de iniciar o telesaúde no Acre. Então eu participei de um grupo de pesquisa lá no início. Então, e eu lembro que eles conseguiram uma consultoria com o pessoal da UFSC. E depois acabei indo estudar na UFSC e conheci mais de perto de vocês. Ah, que legal, Rodolfo. Muito legal esse feedback. Obrigada pela propaganda. Nada. Você agradece, né? Para vocês verem que não sou eu que estou falando. o serviço é útil mesmo, né? Então, convido a todos aí, quem quiser conhecer. Além da teleconsultoria, né? A gente tem diversos outros serviços, né? Só da teleeducação aqui, a gente, além das web palestras, tem os web seminários, tem os cursos à distância, né? Então, convido todo mundo a entrar lá no nosso site. A Ana Luísa já mandou aqui vários links aqui no chat para vocês acompanharem nossas atividades, né? E a gente fica à disposição, né? Também tem o nosso e-mail para contato, que eu vou mandar aqui no chat também.
né, alguma sugestão, né, reclamação, alguma questão específica que queiram entrar em contato com a gente, também pode entrar em contato pelo saudedigital@contato.ufsc.br, que está aqui no chat. Eu acho que, pelo que eu vi aqui, não temos mais perguntas, já extrapolamos nosso horário aqui também. Então, já vou te agradecer de novo, Rodolfo, pela excelente web palestra, tá? Foi muito bom passar essa tarde junto contigo, aprendi bastante, né? Todo mundo aqui comentou aqui no chat também o quanto foi boa a tua palestra, né? E espero que a gente tenha outras oportunidades de estar junto. Fico à Muito disposição. obrigada, viu? Até mais. Valeu, pessoal. Até a próxima.